Bom, eu também vou começar com o Xavier Leroy, que, em 1999, apresentou pela primeira vez o espetáculo, que já foi referido aqui, Produit de Circonstance, um híbrido de dança, exposição autobiográfica e palestra científica, que é considerado o marco inaugural de uma modalidade artística que terá grande vigência nas décadas seguintes, a palestra performance ou conferência performance. Em Neutrino, de 2002, da companhia britânica Unlimited Theatre, o enredo alterna uma série de encontros fortuitos num trem com uma conferência sobre partículas elementares. Já em 2004, 2 anos depois, o coreógrafo Jérôme Bell passou a substituir a apresentação da sua obra Le Dernier Spectacle por uma palestra, uma conferência, em que ele discute e analisa a sua própria obra. 4 anos depois, em L'Encyclopédie de Guerre, Jean-Yves Joannet se apropriou do texto enciclopédico como dispositivo cênico, apresentando uma série de palestras que se estruturam a partir de verbetes de uma enciclopédia que não existe previamente, mas cuja elaboração podemos acompanhar processualmente ao longo de sessões mensais, que já duram uma década. Atualmente ele está na letra M. Esses são apenas alguns exemplos da crescente apropriação de estruturas argumentativas, especulativas e dissertativas como dispositivos cênicos, em formas variadas, que se estendem da palestra performance à exploração artística de textos científicos e ensaios filosóficos. O objetivo dessa comunicação é investigar o que leva dramaturgos, coreógrafos e encenadores a esse movimento em direção ao discurso ensaístico, como eixo privilegiado de suas experiências. Antes, porém, de voltarmos nossa atenção às práticas artísticas que redimensionam o gênero ensaístico, convém assinalar que aquilo que temos denominado de crítica rapsódica, é um termo que eu tenho usado na minha investigação, denomina a convergência cada vez maior entre crítica e criação, a ponto dessas instâncias se tornarem indistinguíveis. Esse movimento, a crítica rapsódica, que o termo vem do Sarrazak, claro, né? Nasce de um duplo movimento. Por um lado, há uma série de artistas interessados em explorar as modalidades cênicas e discursivas tradicionalmente associadas à prática científica e filosófica. Por outro, diversos cientistas, filósofos, investigadores e críticos têm utilizado recursos antes reservados à criação artística, como a aliteração, a hipérbole, a dramatização, a performance, os jogos heteronímicos e a própria ficção. Ainda que a análise dessas práticas fuja ao escopo deste trabalho, é importante ressaltar que a crítica à suposta objetividade do conhecimento científico, formulada por Nietzsche e aprofundada pelos pós-estruturalistas, não apenas legitimou, como também forneceu um novo impulso para ações que antes eram episódicas, como a exploração artística da palestra feita por Joseph Beuys e John Cage, que também foi citado aqui. E hoje essas explorações são recorrentes. Por outro lado, a atividade de críticos como Barthes e Blanchot, que problematizam a distinção entre análise crítica e invenção, tem um antecedente fundamental na obra de Jorge Luis Borges, precursor na exploração do prefácio e da resenha como territórios ficcionais. Então, é muito difícil identificar quem influencia quem. Os artistas influenciam os críticos, que, por sua vez, têm um efeito nos artistas. E é impossível a gente separar, de fato, quem é qual é o marco inicial desse movimento, né? Se é possível reconstruir historicamente esse movimento de mútua aproximação entre críticos e criadores, algumas figuras concretas contemporâneas tornam problemática e, em certos casos, irrelevante a distinção entre os dois campos. Se Jean-Pierre Sarzac, ou Joseph Danan, ou Robert Morris, ou talvez alguns de vocês aqui também, alternam entre as máscaras de artista e pesquisador, num texto de 2017, a Magali Nachtegael já se refere a artistas etnógrafos, artistas cientistas, artistas antropólogos e artistas historiadores, cujas atividades já não podem ser demarcadas num único campo.
A partir do momento em que os artistas não se reconhecem mais apenas como artistas, entre aspas, suas práticas necessariamente transbordarão para territórios considerados alheios, a sociologia, a filosofia, a química, a física, etc. Assim, podemos identificar um dos impulsos determinantes nessa transformação do discurso ensaístico em modalidade artística, o interesse onívoro da arte contemporânea por explorar todas as dimensões da experiência humana, recusando os limites impostos pelas práticas anteriores e tentando subverter as expectativas do público. O teatro e a dança em campo expandido se abrem a indagações especulativas, a debates teóricos e a experimentos individuais e coletivos que já não se oferecem aos espectadores apenas em recintos convencionais, mas também em hospitais, prisões, cemitérios, shoppings, estádios esportivos, etc. Nesse novo contexto, até mesmo esse território aqui, né, o território tradicionalmente ascético e asséptico da palestra, ou da conferência, ou das salas de aula, passa a ter o seu potencial cênico desvelado. Eu tinha vários exemplos aqui de conferência performance, mas, dado o limite de tempo, vou ter que saltar alguns. Assim, na palestra performance, o pensamento se oferece como espetáculo em processo, o que permite que estabeleçamos uma ligação entre o interesse pelo gênero ensaístico e a concepção da arte como processo precário e incerto. Não se trata simplesmente de controlar o acesso do público ou de oferecer uma interpretação autorizada da obra. O que se evidencia nas palestras performances de Jérôme Berle, Xavier Leroy, Jean-Yves Joannet, Walid Rad e tantos outros, é uma afirmação da contingência de seus processos criativos, que são desmontados diante dos olhos dos espectadores, que, por sua vez, se veem livres para remontá-los a partir de suas próprias interpretações. O deslocamento do interesse dos artistas e do público de obras concretas para o próprio processo de criação leva a uma revalorização de elementos antes considerados como extra-artísticos. Os ensaios preparatórios, as discussões e debates anteriores e posteriores à performance cênica, as diferentes formas de registro fotográfico, fílmico, verbal, os prefácios, apresentações e críticas que se colocam como intermediários entre a obra e o público, tudo isso leva a uma inflação dos elementos expositivos, especulativos e argumentativos, alheios à tríade clássica, que divide os gêneros em épico, dramático e lírico, e mais relacionada ao que eu chamo de quarto gênero, que é o gênero ensaístico, que não tem lugar na tríade clássica, mas que eu tenho explorado na minha pesquisa como um novo gênero apropriado à prática artística. Por seu caráter não especulativo, ainda que teatral, a palestra performance enfatiza o aspecto performativo do discurso crítico. Manifesta-se, assim, outro elemento importante que impulsiona os artistas em direção ao gênero ensaístico, o desejo de participar dos debates públicos mais relevantes de sua época. Insatisfeitos com a concepção da arte pura promovida por parte da vanguarda no início do século XX, muitos artistas tentam apagar as fronteiras entre arte e política, criação e experimentação, produto e processo, crítica e invenção. Como apontam Flagne e Poinsot, a dimensão crítica da arte contemporânea se manifesta como uma determinante fundamental que engloba todos os aspectos da experiência artística, estéticos, filosóficos e sociais. A apropriação do ensaio como dispositivo também se relaciona ao desejo dos artistas de não permanecerem confinados à esfera do, entre aspas, meramente artístico. Invadindo o espaço tradicionalmente reservado à ciência e à filosofia, eles conferem uma dimensão social mais ampla a seus experimentos estéticos. Assim, o fato apontado por Hans Thies Lehmann de que importantes artistas teatrais da atualidade têm uma experiência prévia nas artes plásticas tem como consequência
não apenas a inserção de práticas autorreferenciais, não figurativas, abstratas e aleatórias no teatro contemporâneo, mas também uma inflação do aspecto discursivo e ensaístico, onipresente no campo das artes plásticas dos séculos XX e XXI. Ao se aproximarem das práticas artísticas contemporâneas, o teatro e a dança incorporam uma característica fundamental desse campo, a apropriação dos discursos periféricos, que já não são considerados como elementos para-artísticos, mas sim como determinantes fundamentais na interpretação da obra. Desse modo, as legendas que se colocam ao lado das ilustrações nos catálogos, as declarações de intenção, as resenhas e descrições, as informações, os convites, as prescrições, os prospectos e outros comunicados de imprensa, os comentários orais, as entrevistas, os catálogos, as biografias, os livros de testemunho, os diários compostos pelos artistas compõem um material que será explorado de diversas maneiras pelos artistas contemporâneos, mas não se trata nunca de meios transparentes e irrelevantes, e sim de elementos decisivos no processo de difusão, apreciação e interpretação das experiências artísticas, que já não podem ser vistas como elementos para-artísticos, mas sim como instâncias performativas fundamentais para a construção dos sentidos das obras. A descoberta de que a exposição é determinante para a interpretação da obra leva os artistas a participar cada vez mais ativa e criativamente do processo de explanação, comentário e explicação de suas obras. Nesse sentido, a proximidade etimológica e semântica entre exposição e explanação não nos parece casual. A substituição de um espetáculo de dança por uma palestra ou uma conferência, operada pelo Jérôme Bel em Le Dernier Spectacle, é um desnudamento performativo da consciência cada vez mais aguda dos artistas acerca do papel exercido pela apresentação e pelos discursos críticos na interpretação de suas obras. A partir dessa perspectiva, é emblemático que, ao analisar a obra de Tadeusz Kantor como uma das figuras fundamentais do teatro pós-dramático, Lehmann não recorra apenas às suas obras artísticas, mas também ao discurso que o próprio Kantor compõe com o intuito de fundamentar e justificar suas práticas. Ademais, ao caracterizar sua teorização sobre o teatro pós-dramático como instrumentalização conceitual necessária para formular a percepção do público acerca das experiências teatrais que ele descreve, Lehmann corrobora o aspecto conceitual, abstrato, de uma parcela importante do teatro contemporâneo, que não pode ser entendida apenas como abandono da ideia do teatro como representação de um cosmo fictício, como o próprio Lehmann coloca, mas também como deslocamento do eixo da fábula compreensível para o da reflexão e da especulação. Se a dança e o teatro contemporâneos recusam o textocentrismo, fundamentado numa distinção hierárquica entre as obras literárias supostamente modelares e a sua realização cênica ou coreográfica, sempre considerada, dentro dessa tradição, sempre considerada precária e lacunar, a centralidade de outros textos nos processos contemporâneos de criação não é menos marcante. Sai de cena o texto literário, mas entra em cena outro tipo de texto, né? Pensemos, por exemplo, na importância fundamental das obras de Deleuze ou de Foucault para a dança contemporânea, ou na contaminação, entre aspas, uma palavra que ele mesmo usa, das obras de Jérôme Bel pelas reflexões de Barthes, ou no papel desempenhado pela própria obra de Lehmann. Tivemos um exemplo aqui, numa fala anterior, de como o próprio texto crítico do Lehmann aparece como instigador de novas formas do teatro das últimas décadas. Pelas suas próprias características não normativas, os textos ensaísticos em questão abrem espaço para usos distintos da mera adaptação ou tradução intermediática. Trata-se de habitar um território indefinido, onde o corpo possa criar suas próprias especulações e onde o discurso ensaístico possa dançar.
Obrigado.